Olá, sejam muito bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano, diretora do Simers. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui no Simers. A gente vai conversar sobre a saúde da mulher, um tema essencial na saúde das pessoas que têm útero e vagina, que é o câncer do colo de útero, uma doença que na maioria das vezes pode ser de fato prevenida. Pois é, exatamente isso, né? Uma prevenção que é muito importante, que é muito aguardada, inclusive, né? É esperado que a gente faça essa prevenção. E assim, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando principalmente em relação a câncer e câncer do colo do útero. Precisamos pensar em informação, acesso a esse cuidado, a esse tratamento e, mais do que isso, oportunidade de um diagnóstico precoce. Isso é bem importante. Para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto todo, nós recebemos hoje o professor Fernando, nosso professor ginecologista e obstetra, especialista neste tema, Dr. Fernando Anchal. Prazer tê-lo aqui, Dr. Fernando. Prazer é muito meu. Bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês e com todo mundo aí sobre câncer de colo do útero. Perfeito, obrigada. Mas vamos começar do começo, né? Então, o nosso começo é entender o que é o câncer do colo do útero. Como é que ele se desenvolve no organismo da mulher? Nos explica um pouquinho, por favor. Vou começar pela anatomia mesmo, assim, então, se a gente imaginar o útero, o colo do útero é uma parte do útero que está em contato com a vagina, né? Então, por consequência, a gente consegue, através do exame especular, aquele exame do ginecologista, de colocar o aparelho na vagina, identificar o colo do útero, né? Que é essa partezinha do útero que fica em contato com a vagina. Pelo colo do útero, né, tem um orifício que comunica, então, a vagina com o interior do útero. Nessa região, onde é que tem esse orifício que comunica com o interior do útero, a gente tem dois tipos de tecido ali, né? Um tecido que é dentro do orifício, que a gente chama de tecido colunar, e um tecido que fica fora desse tecido, também recobrindo o colo do útero, um tecido que é pavimentoso. Tá? E aí tem dá para dizer assim, um terceiro epitélio, um terceiro tecido, que é quando os dois se encontram, né? Nessa junção de um epitélio de fora do colo do útero com o de dentro, né? A junção da parte escamosa com a parte colunar, né? Junção escamo-colunar. Nessa região ali, né? Tá aqui, normalmente as alterações que vão ser precursoras do câncer de colo ocorrem. E como eu já falei agora há pouquinho, assim, é fácil de acessar o colo do útero com aquele aparelhinho que é o espéculo, né? Então, se a gente imaginar o útero, né? Se fechar a mão, o útero é do tamanho da mão, normalmente, assim, né? Como se fosse uma pera de cabeça para baixo, e aquela partezinha que está em contato com a vagina, que seria o colo do útero, né? O colo do útero, então, tem mais ou menos 3 a 4 centímetros, e o útero como um todo, 7 a 8, né? Então, mais ou menos isso assim. Então, alterações do colo do útero são acessíveis pelo exame, né? E me diz uma coisa, professor. Ele foi meu professor. Eu tive essa honra, né? Professor Fernando Anchal, então. Professor, o câncer de colo de útero, ele surge de uma hora para outra? Existe uma prevenção. Essa prevenção é um câncer... Se dá por quê? É um câncer que surge rapidamente? Como é que funciona isso? Perfeito. Assim, do câncer do colo do útero, a gente sabe uma série de coisas. Assim, se a gente pudesse saber tudo sobre qualquer câncer, assim, mas a gente sabe do câncer do colo do útero, seria muito interessante, porque a gente sabe qual é o agente fundamental, o fator fundamental para se ter câncer de colo do útero, que é a infecção pelo papilomavírus humano, pelo HPV. Né? Então, é um fator fundamental. A outra, a gente sabe que para ter o câncer de colo do útero, ele não desenvolve de uma hora para outra. A gente sabe que tem estágios que são precursores, né? Por isso que a gente fala assim, se faz o exame pré-câncer do colo do útero. O preventivo. O preventivo, né? Que então pega alterações que vêm antes especificamente do câncer do colo do útero. E mesmo no câncer do colo do útero, né, já nos estágios mais iniciais, a terapia ela é curativa ainda, né? Então, se sabe toda uma gama de coisas sobre o colo do útero, né? Sobre o câncer do colo do útero, que faz com que a gente possa dizer assim, a gente tem como prevenir isso com certeza, né? Dentro das questões da prevenção, assim, já
partindo para diante, assim, a gente tem a prevenção primária, né, que é a vacina, tem a prevenção secundária, que aí é o rastreamento por si só, né? E que as é esse estratégias exame, que é o do preventivo. rastreamento, né? Perfeito. Então, o HPV, né, o papilomavírus, ele está diretamente relacionado ao câncer do colo do útero, mas toda mulher que tem o HPV vai desenvolver o câncer? Não, na realidade não. Assim, do HPV especificamente, assim, que nem a gente comentou assim, ele é um fator fundamental para desenvolver alterações do colo do útero que vão levar ao câncer, né? Entretanto, em tendo o HPV, normalmente, né, a mulher que tem o HPV, ela vai eliminar o vírus como uma infecção transitória muito antes de ter uma alteração potencialmente pré-maligna ou até mesmo maligna, que vai desenvolver câncer, né? Ou seja, a maior parte das mulheres que têm o HPV ou que vai entrar em contato com esse vírus vai conseguir eliminar o vírus, né? Mas tem um percentual que o sistema imunológico da mulher não vai conseguir eliminar o vírus. Esse vírus vai ficar de uma forma mais latente, vai ficar com essa mulher por mais tempo, e ele, estando no colo do útero por mais tempo, naquelas células lá daquela junção escamocolunar em especial, pode provocar alterações naquelas células que fazem com que essas células desenvolvam o câncer, né? Então, a questão mesmo do HPV em relação ao câncer é aquela paciente que tem o HPV por muito tempo, né, a ponto dele desenvolver mesmo as alterações. Mas a grande maioria das mulheres, entrando em contato com o HPV, vai eliminar o vírus, né? E quais os fatores de risco para ter o HPV? Como é que a gente pega esse vírus? Certo. O HPV ele é uma infecção sexualmente transmissível. Potencialmente a infecção sexualmente transmissível mais frequente, né? Mesmo antes da pandemia de Covid, que a gente viveu um negócio maluco assim, se a gente pudesse identificar as questões do HPV, já se vivia uma certa pandemia de HPV, porque ele é muito prevalente, né? Se estima aí que em não sendo vacinada para HPV e tendo relações sexuais, 50% da população em algum momento da vida vai ter HPV. Então isso é muita gente, né? Teve um estudo nas capitais brasileiras que determinou assim a prevalência da infecção pelo vírus nos adolescentes entre 15 e 26 anos. E a prevalência chegava a 77% lá em Salvador, e aqui em Porto Alegre bateu ali nos 56%, 57%. Então, muita gente com HPV, né? Por isso, assim, o quanto antes a gente tiver a informação de como é que pega, então pega por via sexual, mas também como é que a gente previne, né? Ou seja, tem uma vacina para isso, né? Além das questões de usar preservativo, que protege, apesar de não ser a estratégia principal, né? A estratégia principal vai ser sempre a vacina. E como é que está a vacina hoje no Brasil? A vacina, a gente tem no Sistema Único de Saúde a quadrivalente, né? Aquela vacina que protege contra 4 tipos de HPV. Para ter um parênteses assim, o HPV, então, é um papiloma vírus humano, é uma família de vírus, né? Tem mais de 200 tipos de HPV. Alguns estão nos genitais, né? E alguns vão causar verrugas genitais. Esses que causam verrugas não são aqueles que causam câncer. E tem aqueles que causam câncer, né, que a gente chama de HPVs oncogênicos, né? A vacina que está no SUS é aquela quadrivalente, ou seja, contra os tipos 6 e 11 que causam verrugas, e contra os tipos 16 e 18 que causam a maior parte dos cânceres, né? Tá? Existe uma vacina que é bivalente contra o 16 e o 18, e uma outra vacina que já tem no mercado brasileiro, que é a nonavalente, né? Então, contra esses 4 tipos que eu falei aqui, né? O 6 e o 11, o 16 e o 18, e contra outros 5, né? Que também são oncogênicos, né? 31, 33, 58, 52 e 45. Menos né? prevalentes daí. Menos prevalentes, mas se a gente pegar essa nonavalente, ela engloba em torno de 90% dos tipos que estão ali no colo do útero fazendo algum tipo de alteração que potencialmente vai levar ao câncer, né? Existe câncer de colo de útero sem ser por HPV? Existe câncer de colo de útero que a gente não identificou o vírus potencialmente, porque ele já fez a alteração e depois teve o clearance, já foi eliminado. Mas a gente considera assim, o fator fundamental. Normalmente teve o HPV para dar o início do processo. Isso. Lembrar assim, foi em 2008, acho que o médico alemão, o Zurhausen, que fez a associação HPV câncer de colo,
levou o prêmio Nobel pela associação e se comparou essa associação de risco igual ao tabagismo, né, que potencialmente causa câncer de pulmão, né? Então, assim, foi tão importante isso que não só ele levou o prêmio Nobel, como o pessoal fez essa distinção, assim, né? Bom, no dia a dia de consultório, muitas mulheres acabam buscando a consulta, o atendimento, quando já tem algum tipo de sintoma. Que tipo de sintoma que deveria alertar para a gente buscar um atendimento pensando em algo para câncer de colo de útero, como é isso? Certo, assim, os sinais precoces do câncer de colo, né, significa que a gente já está com o câncer de colo. A gente gostaria de ter aquela paciente com não sinais, ou seja, o que eu tenho que fazer? Tem que consultar, né, certo? Uma vez por ano, pelo menos, né, certo? Consulta e ver se o seu rastreamento já está em dia, né? Tá? Então, assim, fazer o exame uma vez por ano, assim, né? Se está fazendo citopatológico, faz uma vez por ano. 2 exames negativos, faz a cada 3 anos. Agora que a gente tem o teste para HPV, faz o teste para HPV. Deu negativo, tu até pode fazer o próximo teste em 5 anos. Ou seja, seria o momento ideal, assim. Tá, mas comecei com algum sintoma, o que eu tenho que me preocupar? Em especial, o que a gente chama de sinusorragia, que é o sangramento após as relações, né? Teve uma relação, sangrou. Bom, talvez o colo do útero esteja mais fragilizado e por isso tem um sangramento. Um corrimento mais aquoso, assim, com um cheiro mais forte, outro sinal de alerta que pode estar suspeitando de alterações no colo do útero. Algo não está 100%. E hoje a gente faz, então, o tal do preventivo, que é o Papa Nicolau. E temos um exame novo no mercado. Exato. Tem um exame novo que é o teste molecular, né? Então, o PCR, né? Ou mesmo captura híbrida tipo 2, né? E ele é coletado como? Da mesma maneira que se coleta o citopatológico, né? Nessa nova estratégia, assim, que está sendo colocada agora, né? Então, foi agora no final de 2025 que teve a aprovação no Ministério da Saúde, na Conitec, de incorporar, então, no país o teste molecular para rastreamento do câncer de colo. Nós estamos num momento de transição entre o citopatológico, né, o exame de Papa Nicolau, né, e o novo exame, que é o exame molecular para detecção de HPV, né? Lembrar assim, se a gente está fazendo citopatológico, a gente está detectando alterações celulares que já sofreram pelo HPV. Quando a gente faz o teste molecular, a gente detecta o vírus, né? Então, assim, quem é que faz esse exame aqui, o HPV, o teste, assim, tá para pacientes, né? Ou seja, para mulheres acima de 25 anos, né? Por quê? Porque antes de 25 anos, a gente sabe que ele é muito prevalente, né? Ou seja, muitas mulheres, se fizerem o exame antes dos 25 anos, vão dar HPV positivo, e isso não significa que vão ter câncer de colo nem lesões precursoras. Vai ser normalmente aquela paciente que tem HPV e vai fazer o clearance, vai eliminar o vírus. Então a gente tem que cuidar para não fazer o teste molecular antes do tempo, né? Porque é importante, senão a gente vai criar uma paciente ansiosa com um exame que não faz nenhum bem para ela, não tem significado nenhum. Entretanto, acima dos 25 anos, quando esse exame é feito, né, ali já a prevalência do vírus é menor. E, bom, se der positivo, a gente vai ter que investigar melhor. Perfeito. Ótimo. A vacina do HPV, ela mudou o cenário, né? Ela foi algo quase disruptivo no cenário ginecológico, né? Na prevenção, principalmente. Quem que deve ser vacinado? Quem que é o público-alvo dessa vacina e qual o impacto esperado por essa estratégia de vacinação? A estratégia, assim, ela se dá num momento bem interessante, assim, para quem para os adolescentes, para a gurizada, né, meninos e meninas dos 9 aos 15, ou dos 9 aos 14 anos, 11 meses, 29 dias, né? Tá? Então, até os 15. Se viu que fazer uma dose nessa população está tudo bem, é isso que a gente precisa mesmo, né? Então, quando a vacina surgiu no mercado, assim, né, depois dos estudos, ela surgiu com 3 doses. A gente vai ver assim, na bula está 3 doses. Então, o pessoal, daí, assim, quando entrou no sistema de saúde, a gente já sabia que 2 doses faziam o mesmo efeito do que 3 doses. Então, não fazia sentido fazer a terceira dose. E agora se sabe que uma dose já faz o efeito que a gente quer
das 2 doses ou das 3, enfim, uma dose está tranquilo. Então, essa população que a gente chama assim alvo. A população alvo, isso mesmo. Assim. Por quê? Porque antes dos 15 anos, em especial mais dos 9 aos 15, a imunogenicidade é diferente. Quando a gente faz uma vacina, a gente tem mais anticorpos. Então, tipo, se eu tiver que vacinar alguém, essa população. Não quer dizer que eu não possa vacinar depois, mas do ponto de vista de população, é melhor a gente atacar nessa população, porque eu vou conseguir um efeito melhor da vacina. Até os 19 anos, a gente ainda tem aquela população de resgate. Não fez? Vamos fazer também essa vacina também até os 19, né? E a vacina surge em bula até os 45 anos. Então, quem não fez, bom, pode fazer? Posso fazer vacina? Pode fazer. Depois tem algumas populações que são específicas, imunossupressos, aquelas que tiveram violência sexual. Quem usa PrEP também, né? E aí que usa isso, o PrEP. E aí são 3 doses, né? Então, a gente... tem essa diferença. Tem uma diferenciação aí, tá. né? Então, quem já iniciou a vida sexual pode vacinar, mas muda o esquema vacinal. Muda o esquema vacinal, né? Então, a gente seria assim, é imunossupresso, ou usa PrEP, ou tem tumores diferentes. Bom, olha, essa população vai fazer 3 doses. A outra população, 2 doses, né? Em geral, fora dessa faixa etária dos 9 aos 15, depois do resgate até os 19, né? E naquela população alvo, 1 dose. Entendi. Perfeito. Bom, mesmo com tanta informação disponível, com tanta coisa circulando, a gente ainda enxerga muito mito, muito medo, muito receio tanto sobre o exame preventivo quanto sobre a vacina, sobre as duas coisas. Qual que é o equívoco mais comum que o senhor escuta no consultório? Tem alguns, assim, eu acho que um deles quando vem a mulher e diz assim, tem alguma alteração, tem algum problema? Assim, eu tenho HPV. Como assim? Não, quando eu tinha tal idade, faz 10 ou 20 ou 15 anos, assim, eu tinha diagnóstico de HPV, e aquilo parece um estigma que veio, assim, tipo, escrito, assim, HPV, e veio com ela, assim. Então, a primeira questão é essa, assim, tipo, teve HPV, e potencialmente eliminou o vírus, foi uma infecção, né, viral, né. Então, mas dá para eliminar vírus? Sim, a gente elimina gripe, a gente elimina até Covid, né, tá? Tem alguns vírus, tipo herpes, não, mas assim, o estigma do herpes e HPV parece que ficou junto, né, então colado, assim, mas não é assim. Então, o HPV pegou HPV, é infecção transitória, algumas vão ficar latentes, né? Então, a primeira questão é essa, vamos ver se tu tem ainda isso, né? Porque às vezes não tem. Teve um diagnóstico, depois nunca mais teve nada, e tanto todos os pré-cânceres que fez na vida foram negativos, potencialmente eliminou o vírus, né? E o potencialmente que a gente fazia antes, olha, quer fazer o teste molecular para saber, não dá para fazer inclusive o teste. Agora dá para fazer. Negativo. E né? o molecular, nesse segundo momento, ele... Vai ser negativo, se não tiver a presença do vírus. É que como a gente fazia teste, né? Bota lá do Covid, positivo. Depois de uma semana, não tem mais. Tá, e agora, tem o Covid? Não, teve, né? Mas não, então, tem essas questões que ainda perduram, né? A outra em relação a, assim, também são coisas também de mito, assim, às vezes é mais receio do exame ginecológico. Né? Eu ia perguntar isso. O receio está lá, o receio, meu Deus do céu, né? Então, claro, assim, como é que a gente aborda isso? Primeiro tem que ter uma ginecologista ou um ginecologista que seja da confiança da paciente, né? Então, essa relação que tem que se criar para ter um vínculo ali, né? O exame especular, né? O espéculo foi inventado por Recamier há 200 anos atrás, né? Tá? Ele continua mais ou menos igual, né? Só mudou, assim, não é mais de ferro, né? Ele é agora de acrílico, né? Não é gelado aquele negócio, mas assim, mas fora isso está lá. Então, ele é um instrumento que valeu a pena mas é um instrumento antigo, né? E claro, tem que ser explicado, né? Para não levar um susto no exame ginecológico, né? E na tua experiência ainda tem bastante paciente que tem vergonha ou que não deseja pelo exame em si? Tem cada vez menos, assim, mas tem ainda, né? Alguns receios, assim, né? Mas aí tem na realidade, precisa dessa quebra de paradigma, de estigma mesmo, né? Que daí é cada um com o ginecologista que se sente melhor, né? Senão não vai dar certo, né? Então tá tudo certo nesse momento. E professor, tem alguma dica que tu queira deixar para os pacientes em relação ao cuidado, à prevenção do câncer de colo de útero? Eu acho que a dica é essa, assim, de que a gente comentou até agora, assim,
tem uma prevenção primária, né? Tá? Tem a vacina, né? Então, se já passou do teu momento de fazer vacina, vê se ao lado não tem ninguém que está no momento e vamos lá, vamos fazer a vacina. Ela é segura, ela é importante. Os países que fizeram a vacina já diminuíram as lesões precursoras do câncer de colo. Ali adiante vão diminuir o câncer de colo, demora um tempo para ter lá a diminuição mesmo do câncer. Então, primeiro é essa, assim, tipo, olha para ti e dá uma olhadinha para o lado, assim, se tu já passou da fase de fazer a vacina como não, mas já passei dos meus 15, 19 anos, né? Ok, mas não fez, tenta fazer, mas assim, aquela que está na época de fazer... Chama a vizinha, né? Incentiva, né? A outra faça o seu rastreamento, né? Né? É uma vez a cada ano, se o citopatológico, depois a 3 anos, quando tiver 2 negativos, ou uma vez a cada 5, né? Temos que... Deixa eu só perguntar uma coisa. Em relação à vacina, tem muito estigma de repente, os pais não quererem vacinar as crianças? Ou esse mito já também passou? No começo teve mais. Né? Teve mais. Agora não tem tanto assim. Teve essa questão da vacina, de campanhas anti-vacinas há pouco tempo atrás. Isso também repercutiu, né? A gente consegue ver assim, a ideia é que se vacine 90% dessa população. Tá? Estamos chegando, mas assim, tem coisas por fazer ainda em várias regiões do país, assim, que ainda tem uma questão em cima disso. Uma questão em cima disso ainda, né? Mas será que por ter relação com uma doença sexualmente transmissível potencialmente também? Sim, né? Isso, vou vacinar, a menina tem 9 anos com uma doença sexualmente transmissível, como isso? Tá. Então, mas tem que lembrar que é importante mesmo, né? Que a gente muda a história dessa menina aí no tempo, né? Se a gente vacinar no momento certo. Sim, né? Tá criando a imunidade dela antes dela se expor, né? Antes dela ter a exposição. Exatamente. Perfeito. Isso. Que ótimo, nossa, que conversa. Aprendendo muito. Saudades das aulas. Isso aí. Eu já estou quase com inveja de não ter tido aula, mas tudo bem. Doutor Fernando. Bom, vamos conversar um pouquinho, fugir um pouquinho do assunto aqui e vamos falar um pouquinho de outras fontes de informação. No Fronteiras da Saúde, nós priorizamos aqui a trazer informações de qualidade, trazer uma conversa sobre um tema relevante, mas também sobre troca de informações num nível de literatura. Sim. Temos aqui o nosso Clubinho do Livro. Clubinho do Livro. Gostaríamos de ter uma indicação sua sobre algum livro que tenha sido importante na sua vida, na sua formação, ou alguma, enfim, algum que seja importante, que eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler. E assim, a gente lê muito livro técnico. Teórico, né? Teórico, assim, aquela coisa assim, né? Mas tem um livro mesmo que é teórico, mas ele chama Câncer de Colo do Útero, é Francisco Coelho, né? Tá? Olha só o tema, né? Mas assim, Câncer de Colo do Útero, Francisco Coelho, é de 2007, mas o pessoal organizou tão bem ele que ele é interessante. Tudo isso assim, começa pela anatomia, faz essas questões, tudo perpassa pelas coisas do colo do útero, né? E ali a gente encontra muita coisa ali, assim, interessante para isso. Acho que esse é um livro legal de ter, assim, tá? De entender. A gente tem agora, assim, a pretensão aí de fazer um manual, assim, né? A gente estava conversando, assim, previamente aqui, né? Claro. Que tem uma orientanda minha, a Gabriela Bichner, que é uma ginecologista que acabou de ter a dissertação de mestrado sobre o tema aí de HPV e o rastreamento do câncer de colo. A gente está aí com a ideia de fazer um manual sobre HPV para a população em geral, assim, porque tem muito mito informação. ainda, muita informação, mas muita desinformação também, muitos receios que a gente quer, pelo menos, dirimir, assim, com isso, né? Daí, tipo assim, aguardem um pouquinho que a gente está... Teremos outra dica de livros em breve. Precisamos convidá-lo novamente daqui a um tempo para ver a próxima dica, bem tranquilo. E baseado nessas dicas que os convidados nos dão, a gente faz um ciclo de leitura. Então, a gente entrega como lembrança para o convidado a indicação de um convidado anterior. Fechando esse nosso para fazer um ciclo clubinho mesmo. Um clubinho de leitura. Maravilha. Tá, joia. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço aí, né? Foi um prazer inenarrável relembrar e aprender de novo e mais. Muito obrigada mesmo pelo teu tempo e disposição. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito bom. E aí, assim, né? Falamos sobre saúde da mulher, sobre um tema que é extremamente importante. Fica o nosso convite às mulheres que nos assistem, aos homens que relembrem suas mulheres do seu ciclo, né? Colocar sua saúde em dia, fazer o seu preventivo, fazer sua consulta com um ginecologista de confiança. Perfeito. Muito obrigada.